Olá, bem-vindos a mais um Mestre do Transportes. Hoje temos um convidado que respira logística, Renato Teruel, gerente de transporte da Frimeza e consultor que já ajudou dezenas de empresas a reduzirem custos e otimizarem operações. Renato, seja muito bem-vindo a mais um podcast do Mestre do Transporte, é uma honra tê-lo aqui. E para iniciar, eu gostaria de conhecer um pouquinho mais sobre sua história, de onde começou, né, o início de tudo. Conte pra gente um pouquinho sobre você. Legal. É um prazer estar aqui, né? Muito obrigado pelo convite. E é muito importante esse convite porque nós temos aí uma boa trajetória na logística e a gente sempre gosta de compartilhar isso. Eu sempre gosto de estar compartilhando isso em podcasts, em artigos, né? Acredito que comecei pequeno na logística e cheguei num lugar que poucos chegariam, né? E isso é muito importante, muito gratificante, né? E falar um pouco de mim, né? Eu comecei pequeno na logística. Eu comecei numa empresa de motoboy. Nossa, que legal. Eu vim de família de comerciantes e minha vida sempre foi o comércio. Em algum momento da vida, eu resolvi mudar e fui parar numa empresa de motoboy. E os motoboys são excelentes no que fazem, né? Não é demérito algum, né? Mas eu comecei pequeno, né? Pequeno em estrutura. E alguém me falou que eu fazia aquilo com muita maestria e eu deveria trabalhar em algo melhor, né, numa empresa de logística. E naquela época eu não sabia o que era logística, né? Então eu acabei indo parar num operador logístico, né, para trabalhar na área comercial. E o que aconteceu? Eu comecei a olhar aquilo e não entender, eu não entendia o que eu tinha que vender, porque eu não era de logística e nem era de transporte, muito menos. E aí eu fui no dono da empresa e falei assim, olha, pode me mandar embora, porque eu não sei vender esse negócio que você está pedindo para eu vender, né? Na época era transporte vertical, remoções de grandes volumes, era uma empresa que trabalhava muito com isso, remoções de ATM e tudo mais. E ele olhou para mim e falou assim, olha, pela tua honestidade aí, você dizer que realmente não sabe o que está fazendo aqui, que quer ser demitido, eu vou fazer o seguinte, pela confiança que eu tenho em você, eu vou colocar você na operação e você trabalha um tempo na operação e daqui uns 3, 4 meses a gente conversa e você volta para a área comercial, porque eu tenho certeza que você vai aprender a vender olhando a operação. E aí foi onde eu digo assim, a logística se revelou para mim, né? Não fui eu que achei a logística, é ela que se revelou para mim de certa forma. Porque eu comecei a olhar aquilo e entender na operação que a logística era o grande impulsionador da empresa, no sentido de, vamos fazer uma analogia assim, ela que bombeava o sangue, né, nas artérias da empresa. E aquilo era um grande quebra-cabeça. Em algum momento eu falei, eu quero fazer parte, eu quero ser a pessoa que vai solucionar esses quebra-cabeças, né? E eu resolvi, quando ele me chamou de volta para conversar, eu falei, eu quero ficar na operação, porque eu gosto da operação. E foi onde a logística se revelou para mim. Eu comecei na operação muito pequeno, né? Eu não era nem analista, eu era um assistente operacional e eu fazia o meu trabalho muito bem feito. E aí onde eu fui começando a ser visto dentro da empresa como uma pessoa que realmente solucionava aqueles quebra-cabeças da logística. E eu fui subindo, fui trocando de empresas, fui crescendo na carreira até chegar onde eu cheguei hoje. Mas eu comecei lá embaixo, comecei na operação, que foi onde ela se revelou para mim. A logística se revelou ali, eu me apaixonei por aquilo, falei, é aqui que eu quero ficar. E ao invés de eu escolher a área comercial, eu escolhi a área logística, porque eu entendi que é ali que a gente concretizava os sonhos de várias áreas. Então, por mais que a área comercial fosse eficiente, a financeira e tudo mais, se a logística não fizesse o que tinha que fazer certinho, que era chegar lá no cliente e entregar aquilo que foi prometido, nada dava certo. Então me apaixonei por isso e resolvi ficar. E foi aí que o Renato nasceu na logística. E foi, isso foi lá 21 anos, 22 anos atrás. Nossa. E aí fiquei e fui traçando a carreira dentro da logística nesse sentido. É interessante que a logística, ela, para quem inicia, sempre tem a entender que parece ser algo complexo, né? Tipo assim, será que eu vou dar conta? E aí você acaba se apaixonando pela área, pelo segmento. Sim.
Porque você começa a descobrir que você tem muitas possibilidades de como você pode trazer o seu trabalho para isso, né? E hoje você está como gerente nacional de transporte da Frimeza, né? Conta pra gente um pouquinho como que é seu dia a dia, sua função, né? Como que é, o que pode ser falado sobre a Frimeza? Sim. A Frimeza não tem muitos segredos, né? É uma empresa excelente, estou lá fazendo um trabalho que eu entendo ser muito importante para a empresa, mas assim, trabalhar na Frimeza é um pouco disso, né? É olhar para esses quebra-cabeças, né? E talvez a logística da Frimeza seja um quebra-cabeça gigantesco, mas é muito disso. Eu olho para esse quebra-cabeça todo dia e tento fazer o melhor para que a gente consiga solucionar, né? Então, meu dia começa analisando dados, né? Entendendo um pouquinho do que aconteceu na noite, nas operações de expedições, nos veículos que foram expedidos, quais clientes a gente precisa dar uma prioridade e desenhar isso de uma forma que eu não fique refém dessa operação. Então hoje eu atuo muito mais no estratégico, né? A gente tem uma operação muito bem desenhada, uma operação de milhões, né? Então é uma operação que eu falo hoje na Frimeza, o que eu gasto de transporte num dia, muita empresa não gasta num ano, às vezes. Então, e o que eu faço, muitas empresas não fazem. Então, hoje a Frimeza é o 4º maior frigorífico do país, o primeiro do Paraná. Nós abatemos hoje, em média, 15 mil suínos por dia. Nossa meta até 2030 é abater 23 mil suínos por dia. Então, 2 mil toneladas por dia de alimento, né, de produto processado. Então, é um trabalho herculesco, mas que a gente faz com muita maestria, né, porque a gente busca seguir alguns pilares, né, que eu tenho que olhar todo dia para quê? Para 3 pilares. O primeiro é operação, o segundo é custos e o terceiro é eficiência. Né? Como é que eu divido isso? Quando eu olho para o pilar de custo, eu tenho que fazer uma operação que esteja dentro de um budget, que esteja dentro de um orçamento previsto, que ela atenda às urgências, né? E que ela seja eficiente. Então eu olho para o custo, depois eu vou olhar para dentro da operação mesmo, na estratégia, como está sendo feita, como ela está se desenrolando no dia, e depois eu olho para o terceiro pilar, que é a eficiência. Como que o cliente da Frimeza está sendo atendido lá na ponta. Sim. E aí dentro desse quebra-cabeça, diariamente, a gente desenha uma operação nova. Né? Falo, na logística do tamanho da Frimeza nunca existe uma operação padrão, porque todo dia ela tem uma mudança, uma variação. Ela tem uma espinha dorsal que a gente segue, mas a variação é diária. Todo dia acontecem coisas nas quais nós, como profissionais de logística, conseguimos entender e mudar diariamente. Né? A logística como eu falo, é um quebra-cabeça, né? Muitos tentáculos, muitas capilaridades para que a gente entenda diariamente. Né? E a gente tenta fazer uma operação onde a gente consiga trabalhar por exceção. Então, é uma operação muito grande, não dá para olhar para tudo, todo dia, toda hora. Então, a gente desenha uma operação na qual ela flua, ela seja orgânica, que ela flua naturalmente, e as exceções a gente vai tratando, né? Então, um caminhão que atrasa, um cliente que tem um problema de recebimento, uma carga que deu problema de temperatura, que a gente vai tomar alguma ação, é um operador logístico que está com problema na descarga. Então, são alguns pontuais que nós atuamos no dia a dia. Mas a operação fluida vai bem, é muito bom trabalhar na Frimeza. Aproveitando e falando da operação, que tipo de desafio cai mais na sua mesa da sua equipe? Olha, eu acho que o desafio que mais cai para nós é o desafio de atender bem o cliente, entender aonde o cliente está posicionado dentro da nossa operação e como resolver essa dor do cliente. Né? Porque a dor interna a gente resolve entre nós, e a dor de fora, que é a dor do cliente. Eu acho que o grande desafio da logística hoje, a logística moderna, é entender a dor do cliente, entender o que a gente pode fazer diariamente para que esse cliente continue conosco. Né? A logística, ela vamos dizer, a cola entre o cliente e a empresa. Sim. É ela que adere, é ela que traz a satisfação. Né? Então, por mais que exista uma tendência em se pensar que
que é, por exemplo, a área comercial é o centro da eficiência e o foco no cliente. Se a gente não estiver ali juntinho com essas áreas... Um alinhado com o outro. Um alinhado com o outro, com o comercial, com o financeiro, a gente não consegue aderir ao cliente, porque no final sou eu que dou a palavra final, né? Quando o cliente olha para a logística, ele enxerga a empresa, porque sou eu que digo se eu concretizo ou não, sou eu que levo a eficiência. O valor que a logística tem hoje é esse, né? O valor do cliente olhar para a logística e conseguir valorar a empresa através da logística. Sim. Por melhor que tenha sido a venda, a negociação financeira, o ajuste fiscal, se eu não entregar, se eu fizer essa ruptura, eu quebro todo o valor da empresa. Então, o valor do cliente hoje, o valor que o cliente olha e quer receber da empresa, ele vai receber da logística. Então, acho que esse é o grande desafio também, né? Entregar esse valor hoje. E a gente vê que hoje, né, as coisas estão crescendo cada vez mais, né, evoluindo. E os clientes têm cobrado muito isso. Na Firmeza, eles também fazem essa cobrança, principalmente por causa da tecnologia, né? Sim. Hoje, muitas coisas estão a nosso favor, mas a gente sabe que, vou dizer de uma forma geral, que o Brasil ele não é tão evoluído assim, né? Em termos de trazer muitas tecnologias para a melhoria também da logística, né? A gente vê que ainda tem uma ruptura aí e precisamos ainda ter alguns desafios. Na Firmeza também acontece de ter essa cobrança, de exigir mais de vocês, né? Sim. Hoje, vamos lá, o cliente hoje ele é muito mais exigente, né? Quando eu comecei na logística, a gente chegava no cliente e falava assim, você não quer receber, eu vou embora. Se você não fizer como eu quero, eu não vou embora. E o cliente aceitava comprar novamente, porque ele entendia que, por exemplo, ele tinha errado ou tinha um problema, uma deficiência de recebimento, por exemplo, e estava tudo certo. Hoje não, hoje se eu falar para o cliente, olha, se você não descarregar agora, eu vou tirar o caminhão daqui, eu vou embora. Ele não compra mais. Então o cliente hoje ele é muito mais exigente, ele é muito mais seletivo e ele te troca hoje muito rápido. Verdade. Então a logística tem um papel fundamental nisso, né? Aí falando de tecnologia, eu acho que a logística hoje ela é muito mais dados do que operação. Então eu falo assim, a logística hoje que ela não tiver o domínio do dado, ou ao contrário, a logística hoje que tem o domínio do dado, da informação, ela está à frente. Então hoje a logística ela é muito mais informação, dados, do que mesmo a operação. Hoje tudo se fundamenta no dado. Então quando eu tenho uma operação que ela está bem monitorada, bem rastreada, bem roteirizada, bem parametrizada na sua documentação financeira, ela é muito mais eficiente. Então hoje eu olho para o dado, eu olho para uma telemetria, eu consigo entender o que está acontecendo na rua. Sim. No passado não, no passado eu dependia do quê? Logo que eu comecei na logística. Dependia do motorista parar no orelhão, ele chegar no fim do dia e falar para mim o que aconteceu. Eu não tinha um rastreamento. Hoje não, hoje eu sei agora, on time, o que está acontecendo na minha operação. Eu sei se o motorista desviou de rota, eu sei se o motorista está com a temperatura fora do padrão, eu sei se ele fez o cliente A antes do B ou B antes do A. Então eu começo a entender várias coisas antes. Então eu consigo ter uma antecipação aos problemas e tratá-los diariamente, né? Então hoje é isso, a logística, eu falo logística hoje ela é quase uma TI, né? Ela é uma fusão ali, né? Então no passado a área de TI ela te barrava, hoje ela tem que te servir. Sim. Hoje você chega e fala, eu quero tal coisa. Ela tem que te trazer toda a segurança e viabilidade para que você use aquela tecnologia. No passado não, no passado a gente dependia muito da área de TI no sentido de eu precisava tal coisa, ela ia a campo ou ela ia desenvolver e ia te entregar. Hoje não, hoje você tem uma oferta gigantesca de tecnologia. Então você vai para o mercado como logística, entende o que é melhor para a tua operação e fala para a TI, eu preciso disso. Qual que é o papel da TI hoje? Te servir no sentido de fazer com que aquilo seja viabilizado. E aí se vai dar certo ou errado, aí é com a logística. Mas hoje a logística ela tem um poder de decisão muito maior, né? Porque dependendo do que a TI
vai te trazer, e não é demérito para a TI, ela está lá para fazer um trabalho espetacular, que é conseguir viabilizar isso, que a gente não tem noção, às vezes, não conhece nem a linguagem técnica, mas a gente entende que aquilo funciona e é o melhor para a operação. Sim. O mercado está utilizando aquilo, é o melhor para a tua operação hoje. E aí você vai na TI, a TI consegue fazer com que você utilize aquilo da melhor forma possível. Então hoje a logística é muito parceira da TI nesse sentido. Legal. Aproveitando falar um pouquinho de ser consultor de logística, né? Ajudando embarcadores e transportadores a reduzir custos e otimizar a gestão. O que muda entre estar dentro da Firmeza e entrar numa empresa como consultor externo? Muda o olhar, a forma de enxergar os problemas? Eu acho que são coisas complementares com visões diferentes, né? Eu, quando estou dentro da Firmeza, eu tenho ali uma visão mais vertical, né? Eu vou entender mais da cultura da empresa, eu vou estar mais inserido naquilo, mais próximo das pessoas, mais focado em entender outras áreas. E eu, como consultor, eu tenho uma visão mais horizontal, né? Então, eu venho de fora com uma visão de diversas operações para olhar para dentro da Firmeza ou para dentro da empresa que eu vou prestar consultoria, sugerir melhorias de mercado, né, as melhores práticas, tentar achar situações, operações pontuais e corrigir aquilo, e às vezes até ir de confronto e de frente com o status quo da empresa. Então o consultor faz muito isso, né? Enquanto eu interno eu tenho uma visão mais vertical dos processos, né? O consultor vem numa visão horizontal para olhar só para o processo. Então ele não vai se envolver com cultura, ele não vai se envolver com nada. Ele vai olhar aquilo, identificar aquele ponto de dor e atuar ali. Eu, interno, não. Eu já sou mais holístico, né? Quem vem de fora já vem com a visão do mercado e ele atravessa todas as áreas para tentar achar o problema. Eu acho que essa é a grande diferença entre estar dentro e estar fora. Legal. Eu queria falar um pouquinho sobre eficiência, né? Sim. Quando você fala de redução de custos, otimização de gestão de transporte, na prática, o que isso significa? Quais são os pontos que você olha primeiro para entender se a operação está saudável ou se tem alguma oportunidade escondida? Olha, é que hoje eu sou um cara de redução de custos, né? Eu venho de consultorias de redução de custos, né? E redução de custos ela é muito diferente de cortar custos, né? Então muita gente olha, eu tenho um alto custo na empresa, né? No passado, você olhava e falava assim, custo, manda meia dúzia embora, você tem 5 empilhadeiras, usa 3, né? Você tem, 15 carretas, corta 2, em vez de você abastecer no posto A, abastece no posto B, e você reduzia custos, só que você fazia um estrago na operação. Então, quando a gente fala de redução de custos hoje, é muito mais estratégico. É muito mais valor, né? Às vezes eu dando valor à operação eu reduzo o custo. Eu levando eficiência sem mexer em pessoas, em recursos, eu levo redução. Então hoje custos é mais performance. Então hoje eu tenho que fazer mais com o mesmo, não é mais com menos, né? Sim. Então hoje eu tenho que fazer muito mais com o mesmo que eu tenho. Então eu tenho que olhar para a operação e entender onde estão meus pontos de melhoria, seja em transporte, seja em armazém, seja em pessoas, e atacar esses pontos de melhoria, para que com o recurso que eu tenha, eu consiga fazer muito mais, ou seja, entregar muito mais peso, ou andar muito mais quilometragem com o recurso que eu tenho, ao invés de ter um novo recurso. Acho que redução de custos hoje, na logística moderna, está muito ligada a isso. Porque quando você fala em redução de custos de transporte, nosso transporte nacional hoje já está esmagado, né? Vamos falar a verdade, já está esmagado, seja por legislação, seja por estrutura de estradas, né?
seja por eficiência de gestão. Então, hoje, quando você fala em custo, você tem que olhar para aquilo que você tem e tentar fazer o melhor possível. Porque pagar mais caro para ter uma coisa mais eficiente não é a lógica da logística, né? E nem fazer mais mandando pessoas embora vai ser muito difícil, ou cortando recursos. Então você tem que fazer o mais com o mesmo que você tem. Acho que a grande frase é essa, né? Antigamente você falava, tem que fazer mais com menos. Não, eu tenho que fazer mais com o mesmo que eu tenho, porque o mesmo que eu tenho é porque eu contratei, é porque eu entendi que era aquilo que eu precisava, porque eu dimensionei aquilo. Como é que agora eu vou falar que eu tenho que fazer mais com menos? Não, eu tenho que fazer mais com isso que eu disse que vou fazer. Acho que o grande ponto da redução de custo hoje é esse. A gente vê que antigamente era bem isso, né? Quando você trazia uma proposta de projeto, precisa mexer nisso. Já queriam mexer em pessoas, né? E não usar aquilo que tem já, exatamente como que está ali, para que a gente possa trazer a melhoria que precisa para a empresa. Porque a grande lógica, se você for olhar hoje, toda grande empresa, quais são os 3 maiores centros de custos que ela tem? Imposto, funcionário e logística. Então, uma consultoria ou alguém que quer fazer redução de custos, ele vai olhar para onde? Para esses 3. E qual o primeiro que ele tem a facilidade de fazer? Cortar pessoas. Mas, às vezes, cortar pessoas é a pior coisa que uma empresa pode fazer. Porque ela está cortando seu recurso mais precioso. Concorda? O seu recurso mais precioso são pessoas. E algumas estratégias de redução de custo cortam recursos necessários. Então, cortar, por exemplo, empilhadeira, transpaleteira, cortar horas de uso de equipamentos. E às vezes não é isso que funciona, né? Às vezes você tem que olhar para um armazém e entender que as suas ruas estão muito largas, sua empilhadeira pode ser uma empilhadeira menor, suas ruas podem diminuir para você ganhar espaço de armazém e eficiência com outro tipo de empilhadeira. E não chegar lá e cortar, você usa 5 empilhadeiras, vai usar só 3. É óbvio que você vai reduzir o custo no papel. Sim. Mas quando a sua operação for girar, você vai perder tempo, vai perder eficiência, e talvez você tenha que contratar as 2 que você mandou embora, mais 3 para poder organizar isso aí. É porque às vezes a visão não é a longo prazo, né? A visão é curto prazo. É curto. E geralmente cortar custo é a visão de curto prazo. Mas hoje esse é o papel da logística, é o papel da área de transportes. Cortar esse custo a curto prazo sem cortar nada, apenas ganhar eficiência. Sim. Você vive transporte de vários ângulos, né? Sim. Indústria, consultoria, supply chain. Na sua visão, o que ainda separa uma operação do transporte realmente estratégica e daquelas que vivem só apagando incêndio? Olha, a operação que só apaga incêndio, eu falo assim, é a operação que ela precisa de um gestor babá, né? Concorda? Inclusive eu falo isso num livro que eu vou escrever, né? O gestor babá, ele faz o quê? Ele fica na sala dele, olhando a fila de pessoas com problemas que ele tem que resolver. Essa é a operação apaga incêndio, que ela depende da decisão do gestor, né? E uma operação mais estratégica é aquela que o gestor consegue, com as pessoas que ele tem, desenhar uma operação mais eficiente, na qual as pessoas têm autonomia e gestão própria para poder decidir e resolver, né? E aí ele vai entrar onde? Ele vai entrar só onde realmente é aquele problema que ninguém conseguiu resolver. Sim. Os problemas do dia a dia, eles têm que fluir, né? Por exemplo, a operação da Frimeza, tem dia que tem, sei lá, 500 caminhões na rua, entre fábricas e filiais. Não tem como você olhar 500 caminhões. Vamos falar a verdade? Sim. Então, você tem uma operação tão bem desenhada que aqueles 500 caminhões estão fazendo o trabalho que tem que ser feito, os motoristas sabem o que tem que ser feito, as pessoas que eles vão contratar também, o recurso já está dimensionado, as expedições estão dimensionadas, está tudo certo. E aí você vai trabalhar onde? Onde realmente deu um problema. Então, um gestor eficiente é esse, é que ele dá autonomia para que as pessoas possam resolver os problemas e resolvam da melhor forma. É óbvio. Eu sempre falo, inclusive, para
novos colaboradores, né? Eu trabalho sobre 3 pilares, né, já conhecidos. O primeiro é assim: se você sabe o que tem que fazer, não precisa me perguntar. Pode fazer. Se você sabe o que você tem que fazer, é bom e não vai ter problema, pode fazer. Se você está em dúvida, tem todo o seu time e eu para te ajudar. Se você sabe que está errado, não tenta fazer. Ou se você não sabe fazer, em hipótese alguma, não tente fazer, porque vai dar um problema e alguém vai descobrir uma hora. Então, essa é a diferença. Você ter uma equipe que flua no sentido de conduzir a operação e você tenha confiança nesse time. E a operação de apagar incêndio é aquela que ninguém tem autonomia ou tem capacidade ou coragem, né? Eu falo muito de coragem, né? Eu acho que na logística é muito isso. Eu tive muita coragem na minha vida para crescer na logística. Sim. Eu já participei de operações que eu tinha que entrar no banheiro com um radinho Nextel para falar com o cliente o que estava acontecendo. Nossa. Porque a área comercial falava assim: você não pode falar com o meu cliente. Eu falava: mas como é que eu não posso falar se o problema que está dando lá sou eu que vou responder por esse problema? E eu ligava para o cliente e falava: estamos com um problema XPTO, mas eu estou resolvendo em 10 minutos, está tudo certo, ou em 1 hora, ou não vai acontecer. E aí é onde eu fui ganhando confiança, porque os clientes davam esses feedbacks para a empresa: olha, tem um colaborador aí, que, cara, ele resolve meus problemas, né? Ele soluciona. E aí eu fui começando a aparecer. E aí eu fui ganhando cargos, fui crescendo, mas sempre com esse viés de solução. Eu nunca consegui entrar numa operação sem olhar para ela, né? É até um jargão que todo mundo fala: isso é conversa. Você tem que olhar como se fosse dono. Sim. Realmente você tem que olhar como se fosse sua aquela operação. Porque, de certa forma, você foi contratado para aquilo, você vendeu o seu tempo para aquilo. Então, resolva da melhor forma possível. Eu sempre pensei dessa forma. Então é isso. Voltando lá, a operação apaga incêndio é a operação que tem um gestor babá, que é só ele que pode resolver, todo mundo depende da decisão e opinião dele. E uma gestão mais estratégica é uma gestão na qual a operação está muito bem desenhada, ao ponto do gestor ter poucos momentos de atuação. Está debaixo do chapéu dele, mas está tudo controlado. Acho que a grande diferença é essa. Legal. Se um gestor de transporte estivesse ouvindo a gente agora, né, e pensando: eu quero dar o próximo passo, mas não sei por onde começar, que primeiro passo simples você sugere que ele dá já nas próximas semanas? Ele sendo responsável agora pelo gerenciamento de toda uma equipe. Olha, eu acho que o passo mais importante que todo grande profissional de logística precisa ter, e vai linkar com o que a gente já falou, olha para o dado. A maneira mais fácil de você identificar um problema hoje: olha para o dado. Olha para o dado. Então, por exemplo, você precisa resolver uma operação em que ela está muito fora de controle. Olha para o dado, identifica um problema, trabalha 2 semanas naquele problema focado. Eu te garanto que você vai ter a solução daquele problema. Vamos imaginar, escolhe um KPI. Vou escolher o OTIF, que estamos muito atrasados nas entregas. Escolhe um KPI, foca nele 2 semanas e você vai ter a solução para aquele problema. E daquele momento você começa a migrar para novos gargalos e você vai ver que você vai colocar a operação em ordem, você vai ser visto e você vai crescer dentro da empresa. Acho que é a maneira mais fácil. É óbvio, né, que todo grande gestor de transporte tem que em algum momento descer e ir para a fábrica, ir para o chão, né, para o chão da fábrica, ou ir para a rua com os caminhões para entender o que está acontecendo, conversar com os motoristas, entender o que está acontecendo com quem realmente está executando a operação. Porque a gente fala muito da questão do gestor, do gerente, etc. Mas quem está executando a operação é quem está na ponta. Sim. E às vezes é a pessoa que você menos imagina que vai resolver o teu problema, né? E eu posso contar inúmeras situações em que quem estava na ponta resolveu um problema que ninguém resolveria, né? Então acho que a dica é essa: começa focado, foca em algo, melhora aquilo, e você vai te abrir um leque
de possibilidades de melhoria em outras coisas e você começa a pegar essas outras coisas. Porque você, hoje, que quer crescer na logística, se você abraçar o todo, você vai ficar no mesmo lugar. Sim. Né? E aí uma dica que eu dou para quem já cresceu, para quem, hoje eu sou um coordenador, um supervisor, eu quero virar um gerente, eu quero virar um diretor, né? Não seja, é até contrastante, mas é isso. Não seja a pessoa mais importante para aquilo. Porque se você for mais importante para aquilo, ninguém vai te tirar dali. Então, assim, multiplica. Sim. Se você é o cara que precisa crescer e o que você faz muito bem, e eu sempre fiz isso, escolhe alguém e treina essa pessoa para o ponto dela poder te substituir. Senão você não vai crescer. Se você não tiver alguém... Eu acho que é o maior medo, né, de algumas pessoas. Exatamente. Não dar o conhecimento, a sabedoria que tem para passar para outra pessoa. Aí ele se torna tão importante na posição que ele não vai crescer. Ele vai continuar ali. Ele vai reclamar, ninguém me promove. Mas você imagina, você tem um cara numa posição tão estratégica que se você tirar ele dali, é uma pilha de dominó, né? Você bater nele ali, vai cair todo o resto. Sim. Ele vai continuar ali. Então você tem que ter uma pessoa que você pode falar para o seu gestor, para o seu chefe, olha, eu quero ser promovido e eu treinei essa pessoa, ela faz a mesma coisa que eu. Né? Ou no momento de férias, pega aquela pessoa e bota no teu lugar. Eu vou tirar férias, mas o fulano vai ficar aqui no meu lugar e ele faz o que eu faço. A chefia vai entender que você pode ser substituído. Aí vão olhar para você e falar, o Renato é bom. Vamos ver se a gente coloca ele numa posição melhor, porque já tem o fulano que pode substituir ele. Então acho que essa é a grande dica. Multiplica. Começa a multiplicar, que você vai ver. E outra, não tenha medo de multiplicar. Muita gente, é o que você falou, tem medo, né? Fala, não vou ensinar, que o cara vai querer minha cadeira. Bom, eu já passei por isso, já. Você pode até dar um azar e realmente perder a cadeira, mas na maioria das vezes, você vai sair da sua cadeira para uma cadeira melhor. O que você não pode fazer é tentar ir para uma cadeira melhor e largar a sua cadeira vazia. Sim. Para o fluxo do negócio é péssimo. Então ninguém vai tirar você dali. Eu sempre tive esse pensamento, né? Eu já trabalhei em algumas empresas que eu fiz a parte de gerenciamento sem auxiliar. Uhum. E tudo que eu fazia eu anotava. Que aí sabe quando você sente que você vai sair? Eu passei todo o conhecimento que eu tinha para uma colega que trabalhava comigo. E aí ela falava assim, mas como assim você vai passar tudo? Eu falei assim, porque isso aqui não me pertence, né? Se eu quero crescer, eu não posso guardar isso pra mim, eu tenho que passar pra outra pessoa. Então, eu ensinando você, eu sei que eu já fiz algo de bom. E aí, se der continuidade, eu sei que você vai dar certo. E foi bem numa época que eu acabei saindo e eu entreguei todo o conhecimento que eu tinha pra ela. Então, eu vejo que algumas pessoas que estão acima, eles têm esse medo, sim, né? Eu já passei por isso. Mas eu achei legal você trazendo essa sabedoria. E você comentou sobre o seu livro. No seu livro vai ter esses ensinamentos também para quem já está na área, para quem quiser dar um spoilerzinho do que vai estar Eu tomei essa decisão esse ano aí, né, de escrever um livro. E eu já tenho boa parte dele pronta. E qual que foi a decisão? Qual que foi a direção que eu tive, né? De que eu escrevesse um livro que não fosse só um livro técnico, que falasse lá dos PDCAs, dos OKRs, de tudo aquilo que a gente vê no dia a dia, do Lean e tudo mais, mas que fosse um livro que falasse da liderança logística. Legal. Contando um pouquinho das histórias que eu tenho e de como eu cresci na carreira. E o que eu quero fazer em cada capítulo do livro? Trazer um depoimento de um profissional de mercado. Para que não seja um livro e falar assim, mas o Renato escreveu a história dele, mas a história dele é dele, né? E o mercado? Então, eu quero ir para o mercado, em cada capítulo, eu trazer um grande profissional de mercado para contar. Então, vai ter um capítulo que vai falar, por exemplo, da liderança, né? De como você sair do caos, né? Como você transformar o caos da tua operação em algo bom, né? Sair daquilo, transformar o caos em sucesso. E aí eu vou trazer um profissional. Me conta aqui uma história de onde que você tirou a tua operação do caos e ela se transformou numa operação de sucesso. Aí no próximo capítulo, outro profissional. Então, essa é a ideia do meu livro. Legal. Vai ser bom, porque traz um conhecimento de várias pessoas, né? E de case de sucesso, né? Que realmente deu certo. E se você seguir esse caminho de
fazer a coisa corretamente dá certo. A carreira como a sua nunca se construiu sozinha. Quando você olha para sua jornada, quem foi uma pessoa que fez você mudar seu pensamento, de que nem você era motoboy e aí você se tornou da área da logística, né? O que fez você mudar, assim, que falou assim, não, é isso que eu quero seguir? Teve alguém que você pode, algum mentor, alguém que você pode contar, assim, para nós? Olha, são várias pessoas, né? Nessa construção da minha carreira, muita gente me ajudou, né? Mas eu acho que o primeiro lugar na construção da minha carreira foi o momento que eu decidi que eu queria crescer. Então, a primeira pessoa-chave na minha carreira foi Deus, pronto. Né? Muita oração, muito joelho no chão, né? Para sair de uma situação ruim, e crescendo, e melhorando, etc. Depois eu tive um cara que eu falei para você aqui no nosso bate-papo antes do podcast, por exemplo, foi o Luiz Carlos Martão. Né? Então, ele me ajudou de uma forma muito sutil, porque ele conseguiu me abrir os olhos para aquilo que eu não via. Então, em algum momento o Martão era lá da C&A, eu fui tentar vender transportes para ele, como eu disse, e ele me deu uma aula de logística ali em 1 hora de conversa, e aquilo abriu minha mente. Né? E daquilo ali eu falei, realmente é isso que eu quero, é a logística, e eu segui. Né? E depois eu tive... tanta gente me ajudou. É ruim até de falar de uma pessoa específica. Eu falo do Martão, porque o Martão foi um cara que, assim, foi uma virada, assim, né? Despertou realmente isso em mim. Então, eu posso dizer que ele foi um cara que realmente abriu essa visão da logística para mim. Porque eu entendi a logística como apenas vender frete. Né? Que apesar de eu ser... quando a gente comenta, muitas pessoas trazem esse sentido, né? Eu até brinco, né? Às vezes você fala assim... As pessoas falam assim, você faz o quê, né? Eu sou gerente de logística. Tem carreta lá? Então, assim, é isso que as pessoas pensam, né? Então, mas não é, né? A logística é muito mais valor que isso. Então, eu posso dizer, Luiz Carlos Martão foi uma referência de logística para mim, sim. Ele tem muita sabedoria, tive a oportunidade de conhecê-lo, de ouvir, né, sobre a trajetória dele e todo o conhecimento, assim, quando ele dá uma aula, não tem como falar que não. A gente senta, a gente começa a saber toda a operação da logística, como você deve começar, o que você precisa melhorar, quais são os pontos que uma empresa necessita e o que dá para você trazer de sabedoria que você tem para poder ajudar, né, que nem você tem uma equipe. Então, acredito que você dá voz a essa equipe também, quando tem alguma ideia, esse projeto aqui eu acho que vai dar certo. Eu tenho hoje, por exemplo, meu mentor, um cara que me mentora, Paulo Bertaglia, né? Então, eu tenho muitos nomes, né? Carlos Menchique, já trabalhei com ele, já tivemos muito contato, já me ajudou em algumas coisas. É muita gente, meus antigos chefes, todos eles eu me dei muito bem, né? Então é difícil falar, né? Hoje eu tenho meu superintendente, Marcelo Serina, um cara que espetacular, tem uma visão assim de pragmática e rápida de solução de problemas. Então a gente pega muito ainda, muitos insights com ele. Então assim, é difícil falar das pessoas, porque na logística também você não para de aprender. Sim. Então, todo ano, todo momento eu descubro uma nova pessoa na logística, porque não tem como você pensar, eu sei tudo. É muito difícil. Então, a todo tempo você tem uma referência boa. Muita gente rodou nessa minha trajetória. Nos bastidores você também comentou sobre mentoria. Né? Sim. Você dá mentoria, fala sobre qual tema específico? Eu falo bastante de transporte. Né? Minha veia é transporte. Então eu falo bastante de transporte, mas a gente dentro da mentoria acaba vindo vários assuntos, seja armazém, transporte, metodologias diferentes, enfim. Na mentoria é uma coisa mais abrangente, mas... Você acaba dando mais para empresas ou aberto assim? Atualmente mais pessoas. A empresa acaba sendo mais consultoria, mas eu estou meio afastado das consultorias nesse momento, né? Até porque a mentoria é mais algo que eu faço fora dos horários, né? Então, mais finais de semana, noite. A consultoria já não que não dê para fazer, mas a gente evita agora.
Mas a mentoria eu estou fazendo já. Eu acho tão importante. Eu faço exatamente para ter mais sabedoria, entendimento, né? Eu acho que é importante. Sim. Tem alguma frase, conselho ou atitude desse mentor que ficou marcado para você, que influenciou a forma como você lidera e toma algumas decisões? A gente comentou sobre o Martão. Teve algo assim dele que você leva e fala assim, ó, o que ele falou sobre isso me marcou, porque a gente acabou comentando sobre ele? Olha, eu acho que, assim, quando a gente olha para a logística, eu acho que a grande dica é assim, entenda que a logística é uma área de valor. Sim. Quando alguém falar para você que logística é custo, não, logística é uma área de valor. Eu acho que foi isso que o Martão me mostrou, né? Porque eu fui para ele para vender valor, fui para vender frete. Então eu queria vender no melhor preço possível. E não era aquilo, ele queria valor. Então acho que logística é valor. Porque por mais barato que ele conseguisse comprar o frete comigo, ou mais caro que eu conseguisse vender, se aquilo realmente não entregasse o valor que o cliente precisa, não adiantaria de nada. Então, a dica é, quando você for para a logística, entenda que é uma área de valor, não que é uma área de custo. Sim. Porque a balança é desigual, né? A logística gasta e o comercial fatura. Então, é uma balança desigual. Você está gastando, é óbvio que sempre vão olhar para que falar, tem que cortar custo, vão querer cortar onde? De você. Mas, por mais que você gaste, você tem que mostrar o valor do que você está entregando, que é isso que eu te falei lá atrás, que é a cola que segura o cliente com a empresa. É a logística. Às vezes o preço nem está tão bom, mas o seu serviço está tão eficiente, né? Você não está tendo ruptura, você não está tendo atrasos, o cliente consegue manter o fluxo dele através da sua logística, às vezes o custo nem é tão importante, a eficiência que adere ali. Entendeu? Então é isso. Olha para a logística como sendo uma área de valor e mergulha. Legal. A gente já está caminhando para o final, né? Mas depois de tudo que você trouxe sobre a vivência, sobre a logística, sobre o transporte, se você pudesse deixar uma frase, uma mensagem de impacto, uma frase que, né, trabalha ou da parte do transporte, qual seria? A logística que domina os dados está à frente. Acho que essa é a grande mensagem. Hoje, olha para o dado, que eu disse lá atrás, mergulha no dado, que dali você vai traduzir toda a sua operação. Não que você tenha que abandonar o restante, é o operacional. Mas o dado hoje ele está tão importante quanto a tua operação. Então mergulha, olha para o dado e extrai dali tudo que você precisa. Vai ser muito mais rápido, muito mais eficiente. Legal. Renato, para a gente quiser acompanhar você, né, deixa aqui as suas redes sociais, né, onde a gente pode te encontrar, né, os locais que você acessa o LinkedIn, o Instagram, falar um pouquinho mais, né, sobre isso pra gente, caso alguém queira depois conversar mais com você. Legal. Você vai me achar no meu LinkedIn, meu LinkedIn é Renato, Teruel, Renato, e no meu Instagram é Teruel, log, né, Teruel log. @TeruelLog. Legal. Confundi. Mas é isso, é Teruel Renato ou TeruelLog, @ TeruelLog. A gente acaba usando, é que eu falei duas redes, né? Mas normalmente o pessoal acaba falando, tem o Facebook, tem o Twitter. A gente até brincou esses tempos que tava comentando com alguém, a gente falou até do Orkut. Nossa, é verdade. É das antigas, mas ele falou assim, a gente tem em todas as redes, é só procurar que você vai achar. Mas eu agradeço pela sua participação, foi uma honra recebê-lo aqui. Imagina, poder ouvir um pouquinho da sua história, saber um pouquinho mais sobre sua trajetória. É importante, é interessante quando a gente tem, né, esses conhecimentos e ver o quanto a sua trajetória começou, né, na parte do motoboy e hoje você se tornando um gerente, tendo esse conhecimento, essa sabedoria. Mas é uma honra ter recebido você aqui no dia de hoje, tá? E para você que fica com a gente aqui, mais um Mestre do Transporte, né? Segue o nosso podcast, o Spotify também, Mestre do Transporte. A gente se encontra no próximo episódio. Até mais.